Boa noite, pessoal. Esperar o pessoal entrar aí na nossa live. Hoje nós vamos ter um bate-papo muito legal, mais uma vez, com um dos médicos da Vida Rara Center. Hoje a ideia é falarmos sobre o trato digestivo e a relação de muitos problemas digestivos com a questão do estresse. A situação que nós estamos vivendo hoje em dia, todo esse estresse, a quarentena, o ficar em casa por muito tempo e tentar nesse período lidar com as emoções e com tudo mais, né? A gente vai falar um pouco sobre ingestão de álcool, sobre ingestão exagerada de alimentos e sobre como tudo isso pode fazer mal para o nosso organismo. Já estou vendo aqui, nosso convidado, Dr. Fábio Strauss, já está ligado aqui conosco e a gente vai já... É ele que vai conversar, é ele que vai dividir a tela comigo hoje para a gente bater um papo muito legal, como eu disse, a questão do trato digestivo e como que todo esse estresse pode nos afetar nesse período de quarentena. Doutor Fábio já está aí conosco. Boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite, Thiago. Boa noite, pessoal. Vi que já tem bastante gente aí com a gente, né? Fica meio estranho, mas boa noite, pessoal. Tudo bem? Prazer estar aqui conversando com vocês. Prazer, Thiago. Obrigado pelo convite aí para a gente conversar um pouquinho aqui com o nosso público. Um prazer, doutor. Vamos aproveitar e dar boa noite aqui para a Rose, lá da clínica também. O Dalmo está por aqui. A Tassi já está por aqui. A Letícia. A Cida. Boa noite. A Pamela boa também. Noite, pessoal. Clarice, o Paulinho também chegando. E a gente repete aquele recado de sempre, né? Multiplique essa nossa informação, né? Faça com que essa live chegue a mais pessoas. Vamos bater metas, vamos alcançar quanto mais gente possível para que a gente possa trazer realmente um pouco de conforto, um pouco de sabedoria, um pouco de conhecimento para mais gente, né? Eu brinco sempre, mas é algo muito sério, que conhecimento não foi feito para ser guardado, conhecimento foi feito para ser compartilhado. E essa ideia da Vida Rara é justamente isso, né? Levar conhecimento para as pessoas e fazer com que cada vez mais pessoas possam saber como lidar com a quarentena. Doutor, para a gente iniciar o bate-papo, justamente, né, vamos iniciar exatamente com a temática, né? Como que o estresse pode afetar o nosso trato digestivo? Deixa eu só fazer uma apresentação antes, né? O Dr. Fábio Strauss atende na clínica Vida Rara Center já há bastante tempo, ainda enquanto Centro Clínico JWM também. E o doutor Fábio, ele é cirurgião geral e tem uma atuação muito efetiva justamente na área do sistema digestivo como um todo. E aí sim, doutor, como que a gente pode, ou melhor, como que pode afetar o nosso trato digestivo a questão do estresse nesse momento tão delicado, tão único que nós estamos vivendo? Justamente, Thiago. Excelente. Quando vocês me convidaram para a gente falar sobre esse assunto, é um assunto que a gente tem visto com muita frequência no consultório, no dia a dia, nas idas aí para atender na Vida Rara também. As queixas do aparelho digestivo aumentaram muito nessa época de estresse, de quarentena, de ansiedade, com toda essa questão de incertezas que a gente vem passando a nível tanto municipal, estadual e federal. E o estresse realmente atrapalha muito o aparelho digestivo. Uhum. A gente sabe que o estresse aumenta a produção ácida, o estresse causa dores, o estresse causa vários fatores de alteração do nosso aparelho digestivo. Uhum. Uma coisa que a gente tem que ficar de olho, tem que perceber as mudanças que o nosso organismo teve durante esse período de quarentena. Isso é uma coisa importante para a gente conversar, Thiago, que nem você disse, conhecimento é para se divulgar. Agora a gente tem que realmente, o pessoal tem que divulgar para o público e passar essas ideias, esses conceitos que tem, porque assim, eu que já dei aula em pós-graduação, em vários cursos, a gente sempre diz, não adianta você saber, ter um conhecimento e ficar para você, né? Porque um momento que alguém vai precisar te atender, você não vai ter passado o conhecimento, não vai adiantar nada, você vai morrer com ele, como a gente diz. Então, assim,
que é importante? Tem vários fatores relacionados a isso, tá? Uma coisa é uma pessoa que já tinha alguma alteração do seu hábito intestinal, da sua dor na boca do estômago, sua dor abdominal, e que ela ficou mais forte durante esse período. Esse é um caso. É uma pessoa que já devia ter algum problema, ou já tem, que pode ter piorado nesses 40 dias, 50 dias, enfim, desde que a gente começou a ter isso. E outra coisa é aquela pessoa que tinha sua vida normal, tinha seu hábito da parte digestiva normal, funcionava bem, nunca tinha dor, e que nessa fase de estresse começou a ter alteração. Tá? Então são dois fatores bem importantes. Por que eu bato nessa tecla? Porque é uma coisa que eu tenho falado muito nas minhas redes sociais, a gente já conversou no programa de rádio, eu falo sobre isso com o meu pessoal, os meus pacientes que consultam. O coronavírus, que é o que nos trouxe tudo isso, é muito importante. Mas existem doenças tão ou mais importantes do que o coronavírus. Existem doenças tão ou mais graves que o coronavírus e que já causam mais males para a saúde, mais doenças, mais mortes, mais tudo do que o coronavírus. A gente não pode focar só nisso, entendeu? Então, assim, quem já tinha os sintomas e piorou, não espere, pessoal. Já vamos consultar com o seu médico. As pessoas que realmente tiveram alguma alteração, algum sintoma nesse período, bom, vamos ver como é que vai ficar, quando as coisas voltarem ao normal, tomara que seja o quanto antes. E aí sim, continuam os sintomas, procure seu médico, a gente tem vários especialistas lá na nossa clínica em Santo Antônio. Eu tô vendo que tem bastante gente entrando aqui na minha região de Taquara, Igrejinha, assim também, que já sabem do meu consultório aqui também, porque eu atendo tanto aqui como aí em Santo Antônio. Então o pessoal sabe, a gente tem falado muito sobre isso. E uma das principais coisas é a dor na boca do estômago, por aumento da produção ácida, é aquela popular gastrite nervosa. Mas a gastrite nervosa, realmente, a gente só sabe que é nervosa quando a gente faz exames e vê que não tem nenhum outro problema mais sério, que é relacionado ao estresse. Então é um diagnóstico que a gente chama de exclusão. É um diagnóstico que a gente chama de, olha, não achei uma úlcera, não achei um refluxo, não achei uma gastrite mais erosiva, mais grave, com a bactéria que o pessoal conhece, o H. pylori. Bom, aí sim, é relacionado ao estresse, aí se trata o estresse. Aí a gente tem excelentes profissionais na clínica, na área da psicologia e psiquiatria, para tratar dessa patologia específica, né, Thiago? Sim, porque muitas vezes há justamente essa confusão, né, doutor? Às vezes a pessoa procura até que acha, né? E às vezes não procura porque acha que é psicológico, porque alguém disse, não, isso é coisa da tua cabeça, e no fim das contas é algo realmente muito mais efetivo, algo muito mais orgânico mesmo do que necessariamente psicológico. Então, quer dizer, a única maneira mesmo é investigando, é indo até o médico, é fazendo os exames e deve-se haver um acompanhamento progressivo, inclusive, dos casos, né, doutor? Não, com certeza. Na verdade, assim, os pacientes chegam para mim com essas dores, a gente vê, a gente conversa, a gente examina e vê a necessidade de fazer exames. Fazendo exames é a forma que a gente tem de ter certeza se a pessoa tem algum problema ou não. O exame varia da sua queixa, pode ser uma endoscopia, pode ser uma ecografia, pode ser uma colonoscopia, pode ser um raio-x ou pode ser só a conversa e o exame físico. E aí dentro disso, a gente vê se é uma parte realmente de uma dor do aparelho digestivo, que daí o tratamento realmente é comigo, ou se é uma parte realmente ligada a estresse, a ansiedade, que apareceu muito nessa época, já tinha bastante, mas apareceu mais ainda. E aí sim, as pessoas às vezes olham para mim, os pacientes, doutor, mas eu vou num psicólogo? Eu preciso realmente de um psiquiatra? Mas a minha dor é no estômago. Então a gente explica e mostra que os exames realmente não mostraram nada da parte orgânica do próprio estômago, do próprio intestino, enfim, dependendo da queixa do paciente. E aí sim, fazendo terapia, entrando com medicações para tratar especificamente essa parte de ansiedade, de estresse, depressão, enfim, a pessoa melhora da dor do estômago. A dor do estômago é somatizada, a gente chama tecnicamente, mas para o nosso público entender, é uma dor que acaba refletindo no estômago, mas que não é o coitado do estômago leva a culpa, mas não é ele o culpado da dor, é a parte realmente psíquica. E a gente sabe que realmente está acontecendo muitas coisas no nosso país hoje em dia. A gente viu que teve fábrica que é aqui da minha região de Igrejinha, que tem filial aí que fechou agora, teve muita gente perdendo emprego.
as lojas não estão podendo abrir, e a gente sabe que isso aí realmente é um problema. A gente sabe que o desemprego é um problema de saúde pública, as pessoas acham que não, mas estão sim. A depressão, que não é o nosso foco de hoje, mas está diretamente ligada à parte digestiva, como a gente sempre falou, é o mal do século. A gente já conversou um pouco sobre isso numa entrevista na rádio, né, Tiago? O pessoal que nos acompanha há mais tempo sobre isso. Então, assim, é mais um fator de uma nova live sobre isso. Já deixar o gancho aqui. Mas, assim, ó, acaba somatizando com relação a isso. E a parte digestiva realmente sofre muito, tá? Existem muitas doenças e muitos estudos, tanto da parte gástrica como a parte intestinal, mostrando a ansiedade, o estresse, a depressão, pioram esses fatores. Eu vejo que tem bastante gente entrando, muita gente que eu já conheço, mandando boa noite aqui para nós, e muita gente que da clínica ali de Santo Antônio. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, vão perguntando aí. O pessoal acabou nos mandando também durante a semana, quando a gente divulgou. Daqui a pouco a gente vai responder as dúvidas de vocês aí. E podem mandar as perguntas aí para nós. Lembrem sempre, né? Clica no aviãozinho ali e manda para 5 pessoas, pelo menos, e assim a gente multiplica essa mensagem. Doutor, aquele dito popular, né, que a gente escuta muita gente falando: ah, eu estou tão estressado, vai me dar uma úlcera daqui a pouco. Não te estressa porque isso vai te dar uma úlcera. Existe isso? Realmente, assim, ó, tem alguns estudos que mostram que o estresse e a ansiedade aumentam a produção ácida no estômago, tá? E a gente sabe que uma das causas de úlcera e gastrite é causado pela produção de ácido e é causado, pioram quando tem a bactéria. Então, as pessoas que têm isso e demoram para procurar, a úlcera não aparece de hoje para amanhã, Tiago. A úlcera não é hoje você está bem e amanhã está com uma úlcera, perfurou a úlcera e deu isso. Não. É uma coisa que o pessoal já vem há mais tempo sentindo, muitas vezes releva, muitas vezes toma o remédio que o marido, que a esposa ou que o vizinho toma, sem consultar um médico, que acabam retardando a consulta com o especialista. E aí quando eles chegam até nós no consultório, ali na clínica, a gente vai e faz o exame de endoscopia e vê uma úlcera. Ah, uma úlcera foi do estresse. Sim, o fator inicial foi o estresse, que aumentou a produção ácida, mas se você tivesse nos procurado um período antes de se automedicar, antes de tomar o mesmo remédio do vizinho, antes de tomar o remédio que o balconista da farmácia receitou, a gente teria evitado o aparecimento dessa úlcera. Então é um dito popular que é certo, mas não é só ele. São fatores. A úlcera não vem de hoje para amanhã, a não ser que você tome ácido, mas daí vai ter outras complicações. Mas não é o dia a dia. O dia a dia é realmente o retardo da procura, de achar que não é nada, é só uma coisa que eu comi, é só o estresse de hoje. Então, realmente, é uma verdade, mas a gente pode chamar de uma meia-verdade, porque se tivesse procurado antes, não teria esse sintoma, Tiago. Não chegaria a esse ponto da úlcera. Mas existe sim, os pacientes chegam até nós no dia a dia e a gente faz esse diagnóstico, sim, com frequência. Doutor, o senhor tocou em 2 pontos que eu acho que são bem legais da gente entrar um pouquinho mais a fundo. O primeiro deles é com relação à medicação, né, propriamente. Bom, o cidadão foi lá, se automedicou. O senhor citou que esse medicamento pode mascarar, mas o medicamento errado também pode prejudicar o estômago e o trato intestinal, enfim, todo o trato digestivo. Lógico. O medicamento errado, na hora errada, tomando da forma errada, pode causar algum problema também? Com certeza, Tiago. Excelente colocação. Isso é fundamental, pessoal. As medicações, uma coisa importante que as pessoas têm que entender, a diferença entre uma droga e uma medicação é a dosagem. Cada medicação tem uma funcionalidade específica, tá? Cada medicação tem uma função dela. E para cada caso tem que ser avaliado individualmente. Tem medicações que tem que tomar em jejum, tem medicações que tem que tomar depois das refeições, tem medicações que tem que tomar antes. Não é porque para o vizinho é de uma forma que para você vai ser igual. Pode até ser igual, mas não necessariamente. E as medicações, muitas vezes... Desculpa te interromper só, doutor. Não, tranquilo. Né, principalmente idosos, tomando aquele monte de remédio e aí toma tudo junto.
às vezes até um parente vai lá, organiza, né? Mas organiza de forma que, ó, tu toma isso aqui de manhã tudo, o médico disse que é para tomar 2 vezes, mas daí tu toma aqui, de manhã e de noite, e assim vai ficar bom já. E muitas vezes não é assim, né? Justamente. As medicações, pessoal, vocês têm que entender que quando o médico receita para tomar uma vez ao dia, é porque ela tem um pico de ação num determinado período e ela fica agindo durante 24 horas. Se é de 12 em 12 horas, é porque depois de 12 horas a medicação vai começar a perder efeito, você tem que tomar uma nova medicação para manter um nível da medicação no teu organismo. E assim por diante, serve de 8 em 8 horas, de 6 em 6 horas, de 4 em 4 horas. Às vezes é difícil de tomar medicação, mas essa organização, entre aspas, até pôr os dedinhos aqui, para facilitar nem sempre é o ideal. E as medicações realmente mascaram as doenças e com isso acaba retardando a procura de um especialista e realmente pioram. Então tem os dois fatores, de retardar uma procura no especialista e de realmente piorar um quadro que seria simples e tranquilo da gente tratar e o paciente acaba demorando mais alguns meses para vir e quando vem às vezes é um caso mais difícil, Thiago. Então realmente é muito importante. O médico não receita de 8 em 8 horas porque ele acha bonito. Ah, é legal de 8 em 8 horas. É legal, esse remédio eu acho bonito de 6 em 6. Não é assim. São estudos que mostram que a medicação, para atingir o seu pico de ação e dar o resultado para aquela determinada doença, tem que ser tomado de tal forma. Né? Então é importante o pessoal saber disso. Ah, eu tomo aquele fraquinho de 1 miligrama. Muitas vezes uma medicação de 1 miligrama é mais forte do que uma outra diferente de 500 miligramas. É porque aquela para atingir o pico de ação que precisa, só precisa de 1 miligrama. E a outra para atingir o pico de ação, 500 miligramas. Então assim, não vamos nessa linha de, é só um. Vou tomar, não preciso ir no médico. Pessoal, não é assim. A gente não receita o que a gente acha bonito. A gente receita o que tem estudos técnicos, científicos, comprovando que é melhor para aquele problema de saúde, para aquela doença, que é a maior chance de tratar. Né? Então, é fundamental procurar um médico. E aí entra na linha da automedicação da minha área, que é o prazol da vida, os omeprazóis, que o pessoal toma de rotina sem consultar e tudo, que é o que mais eu vejo no meu dia a dia, realmente, Thiago, é ligado a isso. Sim. Doutor, ainda na questão dos medicamentos, também é muito comum nesse período de muito estresse, aquela dor de cabeça exagerada, por exemplo, aquela dor de cabeça que não passa, e aí entram os paracetamol, o ibuprofeno, que inclusive foi recomendado que não se tomasse por conta do coronavírus, e outros medicamentos, né, que passam a dor de cabeça. Esse medicamento, tomado dia após dia, de forma também sem a recomendação médica, evidentemente pode causar prejuízo à saúde, né? Justamente, qualquer medicação, seja ele um simples, que o pessoal chama de simples, paracetamol, uma dipirona, uma novalgina, qualquer medicação dessa, que é o mais popular, que o pessoal compra sem receita, sem consultar, sim, pode fazer mal. Até porque a dor de cabeça tem vários fatores de motivo. Pode ser uma dor de cabeça por estresse, pode ser por tensão, pode ser por problema da coluna cervical, pode ser por pressão alta. Existem vários fatores. É uma simples, entre aspas, dor de cabeça, mas e qual é o motivo dela? A gente pode estar mascarando um problema maior. Então, lógico, eu não vou consultar na minha primeira dor de cabeça, ok. Tem uma dor de cabeça, tomou um Tilenol, não passou? Bom, daí procura. Né? Se é uma dor de cabeça de uma pessoa que já tem pressão alta, que já trata a pressão alta e que começou a ter dor de cabeça mais seguido, pessoal, pode ser a pressão. E a pressão, quando começa a subir, descer, dá dor de cabeça. E a gente sabe que aumenta o risco de dar infarto, de dar derrame, de dar vários problemas de uma simples, entre aspas, de novo, dor de cabeça. Então, assim, a medicação pode mascarar isso e aí, quando vai ver, às vezes é tarde demais, né, Thiago? Então, é muito importante, com relação a isso, a gente ter esse cuidado. Perfeito. Doutor Fábio, um outro ponto que o senhor tocou, eu acho que é importantíssimo, é do jejum, da alimentação exagerada, por outro lado, né? São dois extremos que muitas vezes podem ser muito perigosos. Seja aquele jejum exagerado, em que o suco gástrico fica fazendo o seu trabalho, né, por conta própria, com o estômago muito vazio por um longo período, ou aquela alimentação exagerada,
à base de farináceos ao extremo e tudo mais. Quero que o senhor comente, né, até que ponto, de fato, eu estou certo quanto a isso e quanto isso pode ser, de fato, prejudicial à saúde. Não, tá certíssimo, Thiago. Na verdade, assim, isso é muito importante porque a gente vê que tem questões hoje de dietas, a dieta de ficar sem comer 12 horas, 24 horas, ou o certo é comer de 3 em 3 horas, o certo é não ficar muito tempo em jejum. Não, acorda e não come nada, não bebe nada e vai só almoçar, porque assim perde peso. Pessoal, não existe milagre, tá? E não existe regra, não existe receita de bolo, como a gente diz. Cada caso deve ser avaliado individualmente. Tem que ser feita uma avaliação com médico especialista, com nutrólogo, com nutricionista, e ver qual é a melhor dieta para o teu caso. Alguns pacientes, sim, têm metabolismo acelerado, têm baixas de glicose com frequência, esse sim tem que se alimentar a cada 3 horas, porque chegam a passar mal, ter tonturas e às vezes até desmaiar. Agora, tem pessoas que, dependendo do seu metabolismo, sim, algumas vezes fazer uma dieta mais dessas de não comer nada a cada 12 horas, como a gente ouve aí popular, pode dar resultado. Mas assim, não dá pra gente generalizar. Não adianta eu chegar e te dizer que, bom, a dieta ideal é comer queijo branco, um mamão de manhã, depois fruta, legume, depois não sei. Pessoal, não é assim. Não é receita de bolo. Isso, né, doutor? Tem profissional de todas as áreas que estuda para isso. Existe muita diferença entre homem e mulher. Existe muita diferença entre criança, adolescente, adulto jovem, a partir dos 30 anos, a partir dos 40 e idoso. Existe, pegar 2 homens de 43 anos com a mesma idade, o organismo é totalmente diferente, a não ser que sejam gêmeos, né, univitelinos. Aí já não é tanta diferença, mas assim, né, mas não é a nossa realidade do dia a dia. Então assim, tem que ser avaliado individualmente. Tiago, não existe milagre. Isso aí, Rose. Minha secretária querida está aí nos acompanhando. Não tem milagre, né, Rose? A gente fala sobre isso no dia a dia bastante. Então, assim, não tem que avaliar, Tiago. Por exemplo, eu já passei dos 40, meu metabolismo é muito diferente de quando eu tinha 20. Para perder peso, para fazer atividade física, é muito diferente. A minha dieta de hoje tem que ser muito diferente do que quando eu tinha 20, do que quando eu tinha 30. E tenho certeza que vai ser diferente quando eu tiver 50 e 60. Então não tem milagre. Essas coisas que a gente vê em rede social, em internet, a gente tem que cuidar, pessoal. É o que eu sempre digo, que o Thiago falou no início. Multipliquem essa nossa live, multipliquem esses conhecimentos, porque assim, qualquer um escreve o que quer em rede social e o Dr. Google aceita tudo. Se eu quiser escrever como construir uma casa, o Google vai aceitar, Thiago. Mas tem grandes chances de cair, porque eu não entendo porcaria nenhuma disso, desculpem o termo. Mas eu não entendo nada. Da mesma forma que pode ter alguém que acha que a dieta low carb para ele fez bem, mas ele não é médico, ele não é nutricionista, ele não é nada, e vai escrever, e alguém vai ler e pode achar que é certo. Pessoal, a gente tem que cuidar. Eu estou aqui falando do aparelho digestivo, eu sou formado há quase 20 anos, participo de congressos todos os anos, tenho formação, tenho pós-graduação, tenho título de especialista. Na parte de cirurgia, eu tenho o maior grau do que um cirurgião pode ter no Brasil. Não vem de graça, é estudos para eu poder estar aqui falando para vocês por conhecimento. Agora, se eu quiser falar para vocês de como construir uma casa, bom, pessoal, não ouçam, porque eu não vou fazer isso, porque meu critério é esse. Mas tem gente que escreve sobre saúde achando que isso é bonito. Então, pessoal, a gente tem que divulgar, tem que mostrar o conhecimento de quem tem conhecimento. Então, não tem regra, não tem receita de bolo, Thiago. Isso é fundamental, isso que você falou. As pessoas têm que ter orientação adequada. E o senhor tem total razão, doutor. Nós vivemos um momento, né? E eu, como jornalista formado, tenho convicção quando falo isso. Nós vivemos um momento em que as informações chegam aos milhões, não são nem, né? É muita informação o tempo todo, bilhões de informações, sejam elas visuais, audíveis, enfim, informação de tudo quanto é tipo. E filtrar a informação é cada vez mais desafiador também. Até para nós, jornalistas, né, filtrar a informação que chega para emitir para o próximo é algo desafiador. E todo mundo que está nos assistindo tem, de fato, essa consciência, a gente já nota, que está nos assistindo, né, levou fé, de fato,
né, num conteúdo qualificado, e por ter consciência disso, também assume a partir daí um compromisso para toda a sua vida, de buscar a informação correta. Não sabe? Pô, fala com o médico. Todo mundo tem algum médico amigo que, claro, não, que não quer estimular aquela consulta à distância. Não, não é isso, né? Mas tire dúvidas se você tem algum médico amigo, sabe? Converse com quem conhece, converse com engenheiros sobre construir casas, como o senhor mesmo disse, Justamente. né? Com o nutricionista sobre alimentação, com o educador físico sobre a educação física, sobre a atividade física. Se um profissional de outra área se mete, se intromete na área do outro, desconfie, pelo menos. Né? Aquela experiência de vida a gente pega só dos avós, né? Dos pais e mães, mas a gente ainda assim tem que ter, hoje em dia, um pé atrás. Hoje em dia, né, doutor, o pessoal já não tem mais o costume da pesquisa na biblioteca. Né? Eu um dia desses brincava, inclusive. Eu ainda peguei muito de tu ir na Enciclopédia Britânica, a famosa Barça, para fazer qualquer pesquisa. E ali tu sabia que tinha uma informação muito mais concreta. A internet não, a internet te joga a informação de qualquer maneira. E quando o assunto é saúde, aqui nós temos um espaço que cada vez mais vai ser destinado a isso, né, que a Vida Rara Center está proporcionando, junto ao Dr. Fábio hoje, no início da semana, com uma educadora física, na semana anterior com a psicóloga, com até a parte da meditação, enfim, é uma série de ciências, conhecimentos que agregam valor realmente à informação e agregam conhecimento à nossa vida. Doutor, dito isso, um outro tema extremamente importante, muito delicado também, é o seguinte, principalmente neste momento que nós estamos vivendo, né, mas no dia a dia das pessoas, em geral, isso já acontecia, só que agora se intensifica. O consumo de álcool. Né? O consumo de álcool é liberado no Brasil, né? Não é como alguns outros tipos de drogas, né, que são proibidos, o álcool é liberado. Só que as pessoas estão, neste momento, exagerando, estão, neste momento, usando o álcool para desestressar, para relaxar, né? Tem aquela história também de que o vinho faz bem para o coração. E aí o cara vai lá e toma uma garrafa de vinho por dia. Como que isso prejudica a saúde e, mais especificamente a saúde do sistema digestivo, doutor? Justamente, as pessoas têm abusado um pouquinho, porque a gente sabe que o álcool ele causa aquele relaxamento, dá aquela tranquilidade, e realmente está todo mundo passando por uma fase de estresse. E temos uma pergunta, daqui a pouco a gente já vai responder, Camila. Legal. E então, assim, a gente sabe que o vinho, os estudos realmente mostram uma taça de vinho, tá, pessoal? Não é 2 dedinhos de vinho, né? É uma tacinha diária. Realmente os estudos mostram que pode fazer bem. Mas eu volto a repetir, não é para todo mundo. Consulte seu médico. Veja se você não tem algum problema da parte digestiva, da parte do coração, da parte de circulação, que te proíba fazer isso. Pessoas que já têm algum problema de fígado não podem fazer isso, estou dando um exemplo. Pessoas que têm gastrite, que têm refluxo, principalmente importante, esofagite, que é azia e queimação, o álcool piora mesmo um pouquinho. Então, assim, e a gente sabe que as pessoas têm passado por um estresse grande, a gente sabe que uma das válvulas de escape na nossa sociedade é o álcool. Né? E realmente o álcool prejudica fígado, pode prejudicar a parte gástrica, pode prejudicar a parte intestinal. Sim, aproveitando a pergunta, criança também pode ter gastrite relacionada à parte emocional? Pode, mas não é uma gastrite de ter lesões na parte interna do estômago, isso é muito raro. Mas sim dores na boca do estômago causado emocional. Tá? Isso sim, Camila, pode acontecer. Mas se você fizer um exame, que a gente faz muito pouco em criança, não viria nenhuma gastrite, nenhuma úlcera, nem nada. Mas é uma dor na boca do estômago causada pela ansiedade, sim. Tá? Respondo aproveitando para a gente não perder o gancho da Camila. Mas o álcool prejudica. Agora, você tem um acompanhamento médico, você faz teus exames, teu fígado está tranquilo, você não tem nenhuma queixa de azia, não tem refluxo, não tem nada, pressão boa,
Bom, aí teu médico vai te liberar uma tacinha, não uma tacinha, né? Vamos medir, ver bem direitinho, né, Thiago? Não dá, o médico me liberou 2 dedinhos, né? Ó, não dá nem pra ver o tamanho, né? Aí não dá, né, pessoal? É aquilo que eu falei antes, a diferença de uma medicação para uma droga é a dose. Qualquer medicação pode ser uma droga se for usada erradamente, e se for usada em excesso. Então, realmente o álcool é liberado, mas, como tudo, com prudência, com cuidado e com acompanhamento profissional. Ainda sobre o álcool, doutor, até tem um conhecido meu que ele diz assim: tô com uma dor no fígado, mas é por causa de tal coisa que eu comi. Comi uma dobradinha, mas aí eu sei que ele bebe e muito, né? É lógico, né, que o alcoólatra, principalmente, ele busca subterfúgios, ele busca formas de desculpar, né, aquela dor que ele está sentindo como sendo, ou culpar, na verdade, né, como sendo um outro fator que não o álcool. Mas dificilmente alguém que bebe muito não vai ter algum problema, né, doutor? Justamente. É uma fuga que a gente chama na parte técnica, é uma fuga da realidade de o paciente achar uma outra queixa que não aquilo que ele realmente está fazendo, tá? Então ele bebe muito, mas ele diz, não, a minha dor aqui é por causa da folha de alface que eu comi hoje no almoço, não é de 1 litro de cachaça que eu bebi, entendeu? Então é uma fuga da realidade, ele está negando, é uma negação do que ele sabe que é um problema, mas no fundo ele sabe que é o álcool. E o fígado, excelente questionamento, o fígado não dói, tá? O fígado não dói. Não, o fígado não dói. Quando ele dá problemas, ele dá outros tipos de sintomas, mas daí já em casos bem graves, bem avançados. Aí é cânceres que já tem líquido solto na barriga, com metástase, com coisa do tipo. São coisas bem mais graves. Fígado não dói. A gente faz o exame de ver gordura no fígado, grau 1, grau 2, não dói. Tá? Não, então, assim, o pessoal diz dor no fígado, a gente faz exames para investigar a questão de vesícula, que fica grudada no fígado, se não tem pedras, não tem inflamação, infecção, e também parte de gastrite e refluxo, que muitas vezes tem uma dor naquela região e a pessoa acha que é o fígado. Né? Eu vi que tem uma pergunta aqui, deixa eu ver, muitos pacientes ligam para a clínica com queixas de dores no estômago e logo querem fazer ecografia total. Qual a indicação para esse exame? Quem foi que perguntou? A Camila de novo, tá participando bastante. Boa, Camila, excelente colocação. A ecografia, ela serve para ver alguns órgãos, tá? Ela vê alguns órgãos, ela vê muito bem, outros ela não consegue ver. A ecografia, ela vê bem gordura no fígado e algumas lesões mais grosseiras de fígado, vê bem vesícula, vê muito bem rim, tá? Alguma parte de bexiga, útero e ovário, não a abdominal total. A parte de ovário um pouco vê, depende muito do aparelho e de quem faz, mas seria melhor essa parte ginecológica por uma ecografia transvaginal. Então, assim, dor no estômago, fazer ecografia, não. A ecografia não vê o estômago, tá? O exame que vê o estômago realmente é a endoscopia digestiva alta, que é um exame totalmente indolor nos dias de hoje. A gente faz com sedação, não é uma anestesia geral, não fica internado em hospital, nada. Faz um remedinho na veia, a pessoa relaxa, a gente põe uma câmerazinha pela boca e examina desde a boca até o início do intestino delgado, que é logo a saída do estômago. E aí sim a gente consegue examinar bem. A gente pode combinar uma outra live, eu preparo um videozinho que eu tenho de alguns exames de endoscopia e eu consigo passar para o pessoal aqui. Como não era o nosso foco hoje, eu acabei não preparando, mas fica uma promessa para um futuro nosso próximo, Thiago, que eu preparo isso, para mostrar bem. O exame para ver estômago, pessoal, é endoscopia. A ecografia não examina estômago. Tá? Então, por isso que eu digo, às vezes as pessoas querem, mas eu não vou fazer uma consulta só para pegar uma requisição de eco. É que muitas vezes vai fazer uma consulta e não vai precisar fazer ecografia. Ou você vai fazer ecografia direto, que alguns lugares fazem sem pedido médico, não deveria, mas fazem, e você vai jogar dinheiro fora porque não vai adiantar nada. Então, assim, nem sempre o que você acha é o que é melhor. Tá, pessoal? O médico pede o exame específico para aquele problema. Específico para ver. Hoje, por coincidência, eu atendi um paciente de manhã no consultório que de tanto ele ir no plantão, no hospital, não foi aqui em Taquara, foi num hospital aqui perto,
Ele pediu um raio-x simples de abdômen para ver se ele tinha refluxo. E aí o médico, de tanto ele ir lá e cansar ele, o médico pediu, vou pedir. Aí ele me trouxe, doutor, você vê se tem refluxo? Não me leva a mal, mas o raio-x simples de abdômen não vê refluxo. Como assim? Mas eu tive que ir lá tantas vezes insistir. Eu falei, meu amigo. Mas o médico o médico lá não queria me pedir, mas de tanto eu incomodar ele pediu. Aí eu vim te trazer porque o senhor é especialista. Falei, eu sou especialista e estou te dizendo que aquele médico estava certo e que você jogou dinheiro fora e se expôs à radiação. Pessoal, raio-x é radiação. Tá? E muita radiação aumenta o risco de câncer. Tá? Isso serve para raio-x, serve para tomografia. Não dá para fazer toda hora e não dá para fazer porque acha bonito. Claro. Daí ele ficou me olhando, eu falei, você quer ver se tem refluxo? Vamos fazer uma endoscopia. Mas eu queria o raio-x, porque o vizinho do amigo do não sei quem me disse que se expôs à radiação desnecessário, gastou dinheiro desnecessário. Para quê? Então, pessoal, não dá. Camila, não dá. Orientem essa pessoa a constar com o especialista. Lá na clínica sou eu. Mas podem constar com os clínicos, que também excelentes médicos clínicos, que vão te examinar e vão ver se realmente precisa fazer uma ecografia. Tá? Ecografia não tem radiação, não tem nada, mas tem indicações. Na saúde não existem atalhos que sejam, de fato, eficientes ou até mesmo seguros. Normalmente, se tu faz um atalho na saúde, depois tu vai gastar mais. Né? A desculpa é para não gastar e tudo mais, ou tem um receio da endoscopia, que tem algum preconceito, aquele medo e tudo mais. E aí o cidadão gasta desnecessariamente, muitas vezes. Justamente, gasto de tempo, gasto de dinheiro... E muitas vezes gasto de pôr tua saúde em vida, porque você pôs uma radiação desnecessária. Ele fez um raio-x desnecessário. Ele se expôs à radiação. Então isso é importante. Então não dá. Realmente não dá para marcar exame porque o paciente quer. Tem que consultar com o médico para ver se realmente tem indicação daquele exame. E aí sim vai fazer o exame específico para aquele caso, se vai ser ecografia, raio-x, raio-x com contraste, tomografia, endoscopia, enfim, vai depender de cada caso. Mas depois de uma consulta feita com um profissional adequado, né, Tiago? Doutor Fábio, uma dúvida que é muito frequente também das pessoas é quanto à azia. O que causa, de fato, a azia? Né? Pode-se tomar esses efervescentes e coisas da vida, assim como as pessoas vão na farmácia, compram por conta? Isso pode trazer algum mal também? Como é que funciona essa questão da azia? Bom, excelente. A azia é uma questão que eu gosto bastante, estudo muito, essa questão de azia e queimação. A azia, na verdade, a grande maioria das causas de azia é quando o ácido sobe do estômago para o esôfago. Tá? O nosso esôfago, que é como se fosse uma mangueirinha, que junta mais ou menos uma parte aqui que ele começa e até o estômago. Ele é uma mangueirinha que serve só para passar comida. E ele não é feito para receber ácido. Tá? Ele tem um músculo na parte final dele que deveria estar sempre fechado. Ele deveria abrir quando passa a comida e depois fechar. Para a comida fazer a digestão com o ácido do estômago e seguir o seu caminho natural para o intestino. Mas algumas pessoas têm esse músculo não fechado. Ou porque o músculo é fraco, ou porque ela está acima do peso, ou porque, dependendo, em algum momento ela abusou da refeição e é só naquele momento que forçou o músculo. Como quando a gente come muita gordura, toma muita bebida alcoólica, enfim. E o ácido volta para o esôfago. Como a gente está passando agora nesse momento, né? E o ácido sobe para o esôfago e dá essa azia e queimação e sente aquela dor no peito. Então isso é uma coisa importante, Tiago. A gente tem que avaliar, a azia é causada por esse ácido. A gente tem que avaliar se foi uma coisa ocasional, de um dia que eu fui num rodízio de pizza, fui num rodízio de pastel, fui num aniversário, abusei, dormi, muitas vezes, porque principalmente as queixas são de noite, e acordei com aquela azia, queimação, como se fosse um dragão, pessoal, os pacientes comentam, com a boca queimando, ardendo em fogo, né? Ou se é uma coisa frequente, estão interligados. Tem diferença? Tem diferença, porque o refluxo é quando o ácido volta. E a azia é o sintoma que a gente tem. É o resultado. A azia e queimação é uma coisa muito parecida.
Acaba usando para a mesma coisa, assim, tecnicamente falando, mas são muito semelhantes. E o refluxo é o ácido subiu, e a azia e a queimação é o sintoma que tem. Então tem que avaliar se é uma coisa que foi uma vez porque abusou, se é uma coisa que acontece de vez em quando, ou se é uma coisa que você tem depois de um almoço leve, de uma salada, uma carnezinha magra, e tem azia e queimação. São coisas diferentes, com tratamentos diferentes, com finalidades diferentes. E tem gravidade? Sim, tem gravidade. Os casos mais importantes, o ácido no esôfago causa lesões, quando vem muito frequentes. São as esofagites, quando o pessoal pesquisa e procura ou vê no laudo de endoscopia que eu faço, que os outros profissionais especialistas fazem, são feridas no esôfago. E essas feridas, se não tratadas e não acompanhadas adequadamente, com o passar dos anos recebendo ácido, aumenta a chance de virar um câncer de esôfago. Então, quem tem azia muito frequente, procure o seu médico. Quem tem aquela azia tipo, tenho azia agora na quarentena, que eu abusei, parei com minha atividade física, peguei um pouquinho mais de álcool, enfim, dá uma controlada na alimentação e vê se volta ao teu normal de não ter nada. Se não também, pessoal, procure o especialista. Pode ser um sinal importante que está sendo negligenciado lá pelas tantas. Né? Justamente. Excelente colocação. Pode estar sendo negligenciado, sim. Ainda mais se tiver uma história na família de problema disso. Como a gente sabe, a fruta não cai longe do pé. Digestivo, seja por refluxo, seja por esofagite, ou até casos de câncer, procure um especialista. A fruta não cai longe do pé, é o ditado popular, mas que tem muita verdade. A genética não tem como mudar, né? Doutor, uma outra curiosidade que eu acho que é bem legal, é na hora de dormir, qual é o lado ideal e isso pode influenciar também nessa questão de azia, de refluxo? Pode, excelente. Duas coisas eu quero fazer a colocação aí, Thiago, aproveitar esse teu gancho. Primeiro, dormir sobre o lado esquerdo facilita a digestão. Pela nossa posição anatômica do estômago, que ele é como se fosse um Czinho, na parte bem da boca do estômago, bem no início da barriga, ali acima do umbigo, dormir sobre o lado esquerdo facilita a digestão. Quem tem refluxo, se dormir sobre o lado direito, piora o refluxo. E, para dormir, as pessoas dizem, eu estou dormindo com 3 travesseiros. Pessoal, aumentar o número de travesseiros só vai prejudicar a tua coluna. Você quer melhorar o refluxo? Levanta a cabeceira da cama. A cama como um todo e não só com travesseiros. Porque você, em vez de você dormir assim, você dormir com travesseiros vai estar com a tua coluna torta, tá? Você vai prejudicar a tua coluna cervical. E se a gente pegar a cama, a gente está com a cama assim, e levantar a cabeceira um pouquinho, a gente não dobra a nossa coluna, ó. Então, lógico, tem que... Isso. Eu sou do tempo que a gente dizia, põe uma lista telefônica embaixo. O pessoal mais novo que está nos acompanhando não sabe nem o que é isso. Nessa fase eu entrego a idade. Pega a lista telefônica de 2 anos atrás na casa da avó, que tinha ali 10 centímetros e põe na cabeceira da cama. Então, pessoal, um tijolinho. O tijolo ainda existe. Assim a gente vai entregando a idade. Mas o tijolinho... Oi? A Rosemary está elogiando aqui, disse excelente explicação, né, que interessante. Realmente é algo que a maioria das pessoas não tem ideia, né? Fica com aquela coluna torta, aquele pescoço todo errado. Isso. Aí começa com todos aqueles problemas que o senhor já tinha dito. Aí daqui a pouco dói Justamente. o estômago, mas é a coluna, dói o estômago, mas dói a cabeça, mas é a coluna, e assim por diante. Sim, porque a cervicalgia dá dor de cabeça importante. Lógico, tem que conversar com a pessoa do lado, com a esposa, com o marido, porque vai levantar para todo mundo. Mas não é uma coisa que tem que levantar para pôr um cinto para não cair, né, pessoal? Algo em torno de 8 a 10 centímetros, um tijolinho, já dá muito resultado. É igual a gravidade. Isso a gravidade vai ajudar. Ó, a gente está deitado aqui, eu tô com uma garrafa de água que eu estava tomando, ó. Deitado aqui, o suco gástrico vai ali para a tampa, ó, que é o nosso esôfago. A gente levantando um pouquinho, o suco gástrico já não vai para o esôfago. Não precisa levantar muito, ó, a água já vai para baixo. Isso já facilita a digestão.
Então não é uma coisa que você tem que ficar em pé, tá? E outra coisa importante, no dia que você comer um pouquinho demais, abusou, espera pelo menos umas 2 horas para deitar, para a maior parte da comida sair do estômago também. Isso também ajuda bastante. O comer e logo deitar piora. Isso é bem legal da gente comentar até. Nesse período de quarentena também, né, a gente sai um pouco dos horários. Tem muita gente que não está trabalhando, né, e sai dos horários, ou às vezes está trabalhando, mas também, de novo, aquela questão do estresse, come demais, come fora dos horários. Às vezes, meia-noite, o cara tá ali na geladeira, pegando um pedaço de bolo, pegando um leite, pegando sei lá mais o quê. O horário de comer e o horário de dormir tem correlação com uma série desses problemas também, né? Justamente, tem toda a ligação, toda a ligação. O que eu tenho dito para o pessoal, no consultório, no dia a dia, nas minhas redes sociais, o pessoal que me acompanha aí bastante, é isso. Pessoal, por mais que não esteja trabalhando, por mais que teu turno está diminuído agora, enfim, faça a tua rotina normal. Segunda a sexta, acorde no teu horário habitual, mantenha a tua rotina do teu café da manhã naquele horário. Atividade física. Agora as academias já estão liberando um pouco mais com seus cuidados e máscara, enfim. Mas quem é grupo de risco ou não quer ir por seus fatores, não vem aqui entrar em questão, cada um sabe o que quer e o que é melhor para você. Mas reserve aquele horário. Meu horário de ir na academia era às 10 da manhã. Às 10 da manhã, pare o que está fazendo e faça um exercício em casa. Converse com o teu profissional de educação física. Todos eles, pelo menos que eu conheço e daqui da minha região, de Porto Alegre, têm mandado vídeos de orientações. Existem milhares de exercícios que podem e devem ser feitos em casa para quem ainda não quer se expor a uma academia. Alguns profissionais estão indo nas casas das pessoas passar treino individualizado, quem já treinava com personal. Então não dá para ter desculpa. Então continue com a sua rotina normal. Acorde no seu horário que estava habituado, faça as suas refeições que estava habituado, faça a sua atividade física, porque a atividade física, a gente sabe, libera muitos hormônios bons, dá uma sensação de saciedade, diminui a fome, diminui a vontade de tomar bebida alcoólica e só traz benefícios. Melhora a digestão, melhora o funcionamento do intestino. Então, assim, mantenha a sua rotina, tá, Thiago? Almoça no teu horário. Eu estava acostumado a almoçar correndo meio-dia porque o meu trabalho começava 1h. Continua almoçando ao meio-dia, não precisa ser correndo. Mastiga bem, não toma líquido junto com as refeições, aproveita esse momento para dar uma refletida, come um pouco menos, conversa com o marido, com a esposa, com os filhos, faça uma coisa mais familiar, já que não precisa mais ter aquela correria, mas mantenha o hábito de comer no horário certo, não comer fast food, não comer só X, pastel, aquelas coisas práticas. Continue com a sua salada, com o seu legume, a sobremesa faça uma fruta. Só realmente tire o pé do acelerador se você não tem mais aquela pressa. Coma com mais calma, para o teu hábito intestinal, teu hábito do aparelho digestivo ficar melhor. Mas justamente essa questão, agora estou de quarentena, em vez de acordar às 7, vou acordar ao meio-dia, tomo café ao meio-dia, almoço às 6, janto à meia-noite e vou dormir às 4. Pessoal, isso é um veneno, tá? É um veneno pro teu corpo. E não esqueçam que corpo e saúde a gente só tem um. Exatamente. Doutor, a questão do comer rápido demais, né? Tem até um ensinamento oriental, que eles falam que a gente tem que mastigar 24 vezes, eu acho que é uma coisa assim, né? Isso. E eles, de fato, fazem isso, né? Nós, ocidentais, temos muita dificuldade dessas regras, desses costumes, dessas tradições. Mas, de fato, é comprovado que a digestão ela inicia na boca, né? Então, Sim, né, tanto é que se fala, né, que o dentista é o primeiro profissional importante na área da digestão, não é? Justamente. Perfeito, perfeita. Como e o quanto que prejudica essa correria do dia a dia? Nós aqui de Santo Antônio temos um pouco menos, né? Mas já estamos entrando nisso também. Mas o pessoal que é da capital, o pessoal que é da cidade maior, tem esse costume de comer estando em pé, às vezes come em menos de 5 minutos um prato grande. Quer dizer, não tem muito milagre nisso aí, né, doutor?
Com certeza. A gente não tem dentes à toa. Realmente, a digestão começa na boca. O nosso esôfago, que é uma mangueirinha, que nem eu falei para vocês antes, se você comer sem mastigar muito, você sente trancar e sente dor e pode machucar o esôfago, primeira coisa. Segundo, comer rápido, sem mastigar direito, a comida vai ficar mais tempo no teu estômago para fazer a digestão, vai demorar mais para ir para o intestino, você vai sentir a barriga inchar, a grande maioria das vezes, vai sentir aquela indigestão que o pessoal chama. Então, assim, a mastigação é fundamental. Sim, a primeira parte da digestão é na boca. Tem que mastigar bem. Essa é uma questão oriental. A gente brinca bastante, os orientais têm aquela paz, aquela tranquilidade, de tudo com calma, que a gente não tem. E realmente, óbvio, você vai dizer, mas óbvio que depende da comida. Eu vou comer um churrasco, eu tenho que mastigar X vezes. Eu vou comer um purê com molho vermelho, é óbvio que é muito menos que a gente vai ter que mastigar. Mas a comida, na hora de você engolir, já tem que estar pastosa. Independente se é carne seca, de um costelão de horas feito na vala, como se for uma polenta com o molhinho da carne, daquele franguinho maravilhoso que as avós fazem na panela de ferro. Então, é óbvio que é diferente o tempo de mastigação, mas as duas coisas devem ser engolidas pastosas, Thiago. Deve ser. Uma você vai mastigar 20, 30 vezes, outra você vai dar meia dúzia de mastigada e já vai estar pronto. Mas sim, tem que chegar no nosso estômago já triturado. Já triturado. Porque senão aumenta a produção de ácido no estômago, o estômago trabalha mais e dá essas indigestões. E outra coisa importante, quem come rápido engole ar. O nosso estômago é um músculo. É igual um balão. O que acontece quando a gente põe ar num balão? Ele vai aumentando de tamanho. Se a gente vai engolindo a comida com ar, além dela não estar na primeira fase da digestão, que é a mastigação, a comida vai ficar mais tempo no estômago, junto com o ar, o estômago vai dilatar. Para você preencher o estômago depois, vai precisar de mais comida. E se você continuar fazendo esse erro, dia após dia, semana após semana, mês após mês, teu estômago sim vai dilatar. E para você sentir saciedade, para sentir satisfeito, vai ter que comer mais. E consequentemente você vai ganhar peso, vem a obesidade, vem todos os problemas de saúde ligados à obesidade, que também é um outro parênteses para uma outra conversa nossa, que dispensa comentários, todo mundo sabe o mal que a obesidade faz nos dias de hoje. Então vejam como uma simples... Oi? O contrário também pode acontecer, né? Quer dizer, tanto tempo de regramento na alimentação também faz com que o estômago dê uma diminuída. Justamente. A regra vale para o mal, que é o estômago dilatar e levar à obesidade, como para a parte boa. A partir do momento que você conseguir comer menos, não tomar líquido junto com as refeições, evitar refrigerante que estufa, você vai ver que, primeiro dia, primeira semana comendo pouco, você vai sentir fome sim. Porque para saciar o teu estômago dilatado, precisa de mais comida. Mas depois de uma semana, 10 dias, você já vai ver que a comida é em menos quantidade para te satisfazer. E aí você vai começar a perder peso. Então, a parte boa, vamos ver o lado bom também. Também é verdade. E vai te melhorar. Então, assim, vale para o bom e vale para o mal. Vale para as duas coisas, depende da gente. Depende da gente, Thiago. Não tem milagre. Então vale realmente importante, excelente colocação, que vale para o restante também. Mas a primeira semana, primeiros 10 dias é ruim. Vai ter fome? Vai. Mas assim, comeu aquele pratinho naquela porção, orientada por um profissional que é adequado para você de carboidrato, legume, fibra, proteína, direitinho, sabe que vai sentir fome. Mas é alguns dias e depois já não vai sentir mais. Não é milagre, é ciência. Sim. O senhor citou também, doutor, a questão do copo d'água ou qualquer outro líquido durante a refeição. Por que não é aconselhado se fazer isso? Porque ele dilata o estômago. Ele aumenta o volume do estômago, tá? É uma coisa bem prática da gente entender. Coloca um pouco de água dentro de um balão já preenchido por uma areia, por uma pedra para fazer um teste. Vai inchar. Então, assim,
Bom, refrigerante é um veneno, eu não indico nunca em lugar nenhum. Então, quando que eu posso tomar refrigerante? Nunca. A minha resposta é essa. Água, 30 minutos antes da refeição. A água passa muito rápido pelo estômago. Toma um copo de água antes e espera 30, 40 minutos depois de uma dieta equilibrada, adequada do dia a dia. Já pode tomar mais um pouco de água. Essa água antes serve para não te dar sede. Dependendo onde você vai comer, às vezes a comida é um pouco mais salgada, um pouco mais gordurosa. E essa água que você vai tomar antes não vai te dar sede. Você vai conseguir comer sem tomar líquido. Vai poder esperar esses 30, 40 minutos, pelo menos depois da refeição, para poder tomar uma água de novo. Água ou suco natural, tá, pessoal? Refrigerante não é água. H2O não é água, é refrigerante também, tá? Eles põem esse nome, mas é refrigerante, não é água. Bem. É importante, eu ouço isso todos os dias. Não, doutor, eu só tomo água, eu tomo só H2O. Não, é refrigerante. Podem olhar, vai estar escrito ali embaixo. Não sei o que, gaseificado, bebida fermentada, tem todas aquelas especificações que eles são obrigados a pôr por lei, que mostra que não é água. É refrigerante, sim. H2O é H2O mesmo, né, doutor? É água, é água. Água. Água que é H2O. Né? Água. É. Doutor Fábio, nosso tempo, infelizmente, está quase terminando. Estamos chegando na reta final. O Instagram só nos deixa uma hora conversando, né, Thiago? A gente exatamente. Tem assunto para seguir adiante. Exatamente. Quero agradecer aqui também a participação da Apri Franco. Ela diz: azia e queimação muitas vezes é levado na brincadeira. É muito importante buscar ajuda médica o quanto antes. Eu que sei, diz ela. A Lise Beretta também. Ótimas dicas, doutor. Muito importante para esse período de quarentena ser mais saudável. E por aí vão, tem vários comentários aqui. O Newton também falando. Obrigado, Fábio. Muitas informações importantes. Obrigado. Foi muito legal. Né? A gente vai, com certeza, fazer outras lives com o senhor, com outros médicos, outros profissionais da área da saúde, porque justamente esse é o intuito da Vida Rara Center através dessas lives, né? Levar mais saúde, levar um equilíbrio entre saúde, bem-estar, né? Que são, de fato, a essência da nossa vida, né? Saúde, bem-estar, se sentir bem. E quem está doente não se sente bem, né? Seja da cabeça, do pulmão, do coração, do estômago. Quem está bem não se sente bem, quem está doente não se sente bem. Então, doutor Fábio, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo seu conhecimento, né? E uma boa noite. Obrigado, agradeço mais uma vez o convite, estou à disposição. Muito importante essa questão da Clínica Vida Rara, colocar os profissionais para poder orientar cada um dentro da sua área, da sua especialidade. Um beijo para todo mundo que está nos acompanhando. A Pri, que diz que é levado ela que sabe, querida, né? Minha amiga e paciente. Pessoal, se tem alguma dúvida que vocês ficaram, mandem para mim pelas minhas redes sociais ou mandem para o Thiago, que o Thiago me encaminha e eu respondo para vocês, tanto pelo meu Insta como pelo Insta da clínica. A gente está à disposição para qualquer esclarecimento. Tendo queixas, tendo dúvidas, a gente está lá na clínica também atendendo, em Santo Antônio, o pessoal de lá, o pessoal aqui sabe do meu consultório aqui em Taquara. E eu estou à disposição para qualquer assunto aí relacionado da parte digestiva. Thiago, sabe que pode contar comigo, temos muitos assuntos, muitas coisas para a gente poder ajudar o nosso pessoal. Tá? Fico à disposição de vocês, agradeço o convite, agradeço ao pessoal aí que nos acompanhou aí e participou nessa uma hora aí. O Instagram não deixa a gente ir mais do que isso. É isso aí. A gente ainda ia falar, né, sobre câncer de estômago, sobre até a própria bariátrica, redução de estômago, mais popularmente chamada, mas ficam as pautas, né, para outra live, para outro encontro aqui com o Dr. Fábio Strauss. Lembrando que ele atende aqui em Santo Antônio da Patrulha, na Vida Rara Center. Pessoal que nos acompanhou, muito obrigado pela companhia. Tenham uma boa noite, um bom feriado, aproveitem bem o feriado, né? Se divirtam sem sair de casa, né? Cuidem da saúde de vocês, da saúde da família de vocês. Isso é o mais importante neste momento. E contem sempre com a Vida Rara Center para muitas e muitas informações. Quem não nos segue ainda, clica ali, já siga. Quem não segue o Dr. Fábio também, clique ali e nos siga.
E quem, por acaso, tem algum conhecido que possa se interessar por esses assuntos, clique no aviãozinho, essa live vai ficar disponível para vocês, tá ok? Tá terminando o nosso tempo. Tchau, tchau, boa noite. Um abraço, boa noite.